Governo federal libera 167 milhões de reais para a saúde no Mato Grosso do Sul. 13 milhões e 400 mil reais para a reforma e ampliação do Hospital Regional do Estado. 9 milhões e 500 mil reais para enfrentar a epidemia de dengue em Campo Grande. Mais de 78 milhões para a criação de laboratório de inovação na atenção primária da capital, em parceria com a Fiocruz. 16 milhões de reais para ampliar e qualificar serviços de saúde em 13 municípios do Mato Grosso do Sul. Os repasses anuais foram de 20 mil para Amambai, 408 mil para Anastácio, 1 milhão e 100 mil reais para Aquidauana, mais de 339 mil para Carapó, 3 milhões e meio de reais para Campo Grande, 2 milhões e 400 mil para Chapadão do Sul, 600 mil para Costa Rica, 480 mil para Coxim, mais de 2 milhões de reais para Dourados, 76.700 reais para Miranda 2 milhões e 900 mil para Ponta Porã. e mais de 2 milhões para Três Lagoas. Também foram liberados mais de 30 milhões de reais por meio de emendas parlamentares impositivas individuais. Para Água Clara, por meio dos parlamentares Dagoberto, Geraldo Rezende e Luiz Henrique Mandetta. Para a Amambai, pelos parlamentares Simone Tebet, Vander Lobé e Zeca do PT. Para Anastácio, por meio do senador Pedro Chaves e deputados Vander Lobé e Zeca do PT. Para o município de Angélica, por meio do senador Pedro Chaves. E para Antônio João, por meio do deputado Dagoberto e do senador Pedro Chaves. Para Aparecida do Taboado, também pelo senador Pedro Chaves e pelo então senador Valdemir Moca. Para Aquidauana, por meio do parlamentar Vander Lobé. Para Aral Moreira, por meio dos deputados Dagoberto e Zeca do PT. Para Bandeirantes, por meio do então deputado Luiz Henrique Mandetta. Para Bataguaçu, por meio do senador Pedro Chaves. Para Bonito, por meio da parlamentar Simone Tebet. Para Brasilândia, por meio dos parlamentares Fábio Trade e Luiz Henrique Mandetta. Para Carapó, pelos parlamentares Dagoberto, Luiz Henrique Mandetta, Pedro Chaves e Vander Lobé. Para a capital Campo Grande, por meio de Tereza Cristina. Para Caracol, por meio do deputado Dagoberto. Para Cacilândia, por meio da parlamentar Simone Tebet. Para Chapadão do Sul, por meio do deputado Luiz Henrique Mandetta. Para Corguinho, por meio do senador Pedro Chaves. Para Coronel Sapucaia, por meio dos parlamentares Luiz Henrique Mandetta e Valdemir Moca. Para Coxim, por meio de Simone Tebet, Vander Lobé e Valdemir Moca. Para Deodápolis, também por meio de Valdemir Moca. Para Dois Irmãos do Buriti, por meio do deputado Dagoberto. Para Douradina, pelos deputados Dagoberto e Luiz Henrique Mandetta. Para Dourados, pelo senador Pedro Chaves. Para Figueirão, também pelo senador Pedro Chaves. Para Guia Lopes da Laguna, por Luiz Henrique Mandetta. Para Ivinhema, também por Luiz Henrique Mandetta. Para Japorã, pelos parlamentares Geraldo Rezende, Luiz Henrique Mandetta e senador Pedro Chaves. Para Jaraguari, pelos parlamentares Luiz Henrique Mandetta, senador Pedro Chaves e Simone Tebet. Para Ladário, pelo senador Pedro Chaves. Para Maracaju, por meio do deputado Dagoberto e do senador Pedro Chaves. Para Naviraí, por meio dos parlamentares Geraldo Rezende e Luiz Henrique Mandetta. Para Novo Horizonte do Sul, pelo deputado Dagoberto. Para Paraíso das Águas, por meio dos parlamentares Fábio Trade e Pedro Chaves. Para Paranhos, por meio dos deputados Dagoberto e Zeca do PT. Para Ponta Porã, pelos parlamentares Luiz Henrique Mandetta e Pedro Chaves. Para Porto Murtinho, pelo deputado Dagoberto. Para Rio Brilhante, pelos senadores Pedro Chaves e Simone Tebet. Para Rochedo, pelos parlamentares Luiz Henrique Mandetta e Pedro Chaves. Para Sete Quedas, pelo deputado Dagoberto. Para Sidrolândia, por meio dos parlamentares Pedro Chaves e Vander Lobé. Para Sonora, por meio de Tereza Cristina. Para Três Lagoas, por meio do senador Pedro Chaves. E para Vicentina, por meio do parlamentar Fábio Trade. O Mato Grosso do Sul também recebeu 18 milhões e 500 mil reais de emendas não impositivas para atenção primária e hospitalar. Os 22 municípios beneficiados foram Angélica, Batayporã, Bodoquena, Carapó, Campo Grande, Caracol, Costa Rica, Coxim com 2 emendas, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba,
Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Selvíria Terenos e Vicentina. São 167 milhões no total pela saúde dos sul-mato-grossenses.